Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais um programa painel aqui pela sua TV Erechim. Mais uma vez, nosso muito obrigado pelo prestígio ao programa que está no ar há cerca de 12 anos, por incrível que pareça, e de uma forma ininterrupta, pelo que eu estendo meus agradecimentos a todos aqueles convidados que aceitaram abrir um espaço nas suas agendas, né, e se deslocarem dos seus locais de trabalho ou das suas residências e vir até aqui os estúdios da TV Erechim para a gente conversar sobre coisas, dá para se dizer assim, 80%, 90% coisas que dizem respeito à cidade onde nós vivemos. E então esses agradecimentos eu quero estender aos convidados de hoje, né? Dr. Paulo César Martins, que eu recebo aqui com muito prazer, muito obrigado, e também ao Dr. Alcides Mandela Stumpf, que também nos dá mais uma vez o prazer da sua presença aqui nos estúdios da TV Erechim, mais especificamente no programa Painel. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Não temos uma pauta específica aqui, mas vamos começar pelo começo. Vou começar pelo convidado. Pelo menor. Pelo menor, não. Bom, como é que eu vou dizer para sair bem aí? Se tu pegar uma trena, mas dizem que o conhecimento não se mede pela altura, né? Aliás, há outras frases feitas aí, há outros, né, que dizem quanto mais alto, não sei o quê, né? Aí vale para nós. Eu sei de uma passagem aí que não convém eu contar aqui. Doutor Paulo César Martins, seja muito bem-vindo aqui ao programa Painel. Boa noite, Odi. Boa noite aos telespectadores. É um prazer e uma honra estar participando, né, desse momento contigo e com os demais telespectadores. Parabenizar o Painel pelos 12 anos, né, no ar, aí, trazendo informações e sempre ajudando em prol da nossa sociedade e da cidade de Erechim. Não só a cidade, como a região toda, né, Odi? A gente tem em você uma pessoa, uma referência no jornalismo, né, e no auxílio às instituições aqui presentes. Quero dizer, Odi, que quando a gente vem aqui no painel, a gente sempre abarca conhecimento, porque tu tens uma capacidade de, nas entrevistas, fazer com que a pessoa se manifeste, mas o ponto de vista que tu colocas é um esclarecimento aos telespectadores. Portanto, cabe agradecer, Odi, o convite, né? E sempre é uma honra e um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Olha, puxa vida, fico agradecido, claro, né? E o Dr. Alcides Mandela Stumpf, que é o responsável aí pelo convite ao Dr. Paulo César Martins, quer dizer, foi uma sugestão e com muito prazer eu também consenti, enfim, e nem poderia ser de outra forma. Isso aí. O Paulinho é aquelas pessoas que a gente lembra nas horas boas e nas horas ruins, então nada como uma hora boa para convidar ele. O Paulinho como se diz, eu estava falando na gíria, é uma alma de Deus, né? Uma pessoa maravilhosa. Sim. E que dispensa apresentações, todo mundo conhece ele. Eu vou fazer uma incursão, se me permitir, né? De onde o Dr. Paulo Martins é um erechinense, veio de fora, por que tornar-se médico, como é que foi essa caminhada? Eu sou natural sem querer entrar na vida pessoal, né? Mas apenas assim para transferir para as pessoas, que tem muita gente que às vezes gostaria de saber um pouco mais a respeito da... Não, eu sou natural de Cotegipe, de Barão do Cotegipe, né? Sim. Fiz toda a minha formação, primeiro e segundo grau aí. Inclusive fui colega do Dr. Alcides, numa época de Mantovani, né? Alcides estava, acho que um ano à frente. Depois nós conhecemos quando o Alcides cursou
universidade em Pelotas, fizemos uma matéria junto, né, doutor Alcides, Bioquímica da Graça. Essa foi uma coisa assim que todos nós tínhamos um trauma, mas foi uma época boa. Depois eu me formei em Santa Maria, fiz vestibular de novo, fiz um ano em Pelotas, na faculdade católica, e resolvi fazer vestibular de novo no final do ano, passei em Santa Maria e concluí a minha faculdade de medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Depois de Santa Maria fui fazer um estágio e a minha pós-graduação no Rio de Janeiro, no Hospital Miguel Couto, na Beneficência Portuguesa, e depois retornei a Santa Maria e acabei vindo a Erechim a convite do pessoal, e na época o Dr. Antônio Dexheimer estava candidato e ele eleito com uma grande votação pela região, e juntamente com o Dr. Assone nós viemos a Erechim e começamos a fazer parte de angiologia e cirurgia vascular. Portanto, a gente só tem a agradecer hoje a esse município, né, e as pessoas que nos receberam tão bem aqui. É por isso que nós consideramos Erechim a capital da amizade, onde tu firma, onde as pessoas vêm e encontram um ombro amigo ou uma maneira de ajudar na nossa sobrevivência. Portanto, a minha carreira médica toda, ela foi quase que feita aqui na cidade de Erechim, a quem eu devo muito, né, muito ao Hospital de Caridade, ao Alcides, que na época me convidou depois para mim fazer parte da Unimed. Fomos eleitos a primeira vez. Isso? Mais ou menos. Em 17, né, Alcides? Acho que foi. 2017. Foi que o Alcides me convidou para ser vice-presidente, que tinha que haver uma mudança, sempre há uma troca lá. E desde lá, então, o Luiz Felipe também já, né, deu a credibilidade, e a gente se sente honrado por isso, né, fazer parte de um grupo, né, de médicos, e isso traz uma coisa, um benefício e uma coisa boa para a cidade de Erechim e para a região toda. Eu tenho como uma informação de que o senhor foi 3 vezes vice-presidente da Unimed. Vice-presidente, o primeiro foi com o Dr. Alcides, né, quem eu prezo muito, tem uma grande amizade e considero como um irmão para mim, tanto ele quanto o Dr. Luiz Felipe e os demais que lá participam. E depois fui guindado pela segunda vez ao Dr. Luiz Felipe, e agora nessa nova gestão também estamos fazendo parte da diretoria atual, né? Estamos diretores atualmente da Unimed. O senhor é médico, o senhor tem consultório, o senhor é cirurgião, mas o senhor também tem essa participação na Unimed, que é uma empresa, digamos assim. É preciso angariar um conhecimento administrativo? É preciso correr um pouco atrás? Hoje não sei, todos nós que fizemos parte de alguma instituição, a gente tem que ter algum ensinamento. Eu sempre disse, quando eu assumi com o Alcides, eu entrei dizendo, estou aqui para aprender. Uhum. A gente aprende todo dia, é um aprendizado. E aí fazendo os cursos de gestão, porque hoje a Unimed não é mais uma cooperativa de médicos. A Unimed hoje é um sistema empresarial, é o sistema empresarial Unimed. E a gente tem visto que essas empresas, né, uma empresa empresarial de saúde, nós não é que nós vendemos, nós queremos que o nosso cliente tenha saúde, nós não queremos o nosso cliente doente. Quanto mais nós proporcionarmos saúde ao nosso cliente, melhor é a estrutura fica para a nossa cooperativa. É uma cooperativa de médicos? É uma cooperativa de médicos. Mas o que implica num sistema empresarial Unimed, porque hoje ela é uma operadora do sistema de saúde, né, de planos de saúde. Então, e essa operadora, ela sofre uma série de restrições pela ANS, nós temos regras, nós temos coisas para... Então, isso que o Dr. Alcides faz hoje dentro da Unimed é de uma importância singular, que é manter a sustentabilidade. Toda vez que nós temos uma empresa de porte, tipo Unimed, a Unicred, Sicredi, qualquer empresa, ela tem que ter gestão e sustentabilidade. Por quê? Porque nós temos que fazer uma gestão de risco. No momento, nós tivemos, como a saúde, nós tivemos adversidades hoje. Né? Nós tivemos essa pandemia, nós tivemos uma deflação, tivemos que baixar nossos planos em 8,9% todo, não tivemos aumento. Se fôssemos fazer a correção atual dos planos de saúde, seria impraticável.
não teríamos condições de aplicar. Para a empresa e impraticável para o usuário. Para o usuário, porque a empresa, a Unimed, preza muito o seu cliente. Assim, muitas vezes a gente tem visto assim, reclamações, olha, não podemos pagar isso. Mas não é a Unimed que está instituindo isso, é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela que faz as RNs. E cada vez mais as RNs estão complicando, né, Dr. Alcides? Cada vez mais estão nos embretando, fazendo com que o rol de procedimentos... Hoje tu podes ver que teve um grande dissabor aí em alteração dos planos de saúde. Sim. Né? Então tu vistes assim que teve uma reclamação geral. Há poucos dias agora. Isso, inclusive com... Portanto, eu acho assim que a Unimed presta um bom serviço ao cliente. O cliente Unimed, ele sabe que ele está comprando um produto bom. Como é que, digamos, uma empresa assim, então, ela consegue se virar? E assim, isso vale para outras, mas no caso nós estamos falando da Unimed aqui, porque a gente sabe que numa ponta tem muita gente que ganha pouco, né, que faz parte do que tem o plano, mas não ganha tudo aquilo. E na outra ponta nós temos assim uma elevação de custos do que é usado, empregado para o paciente, para o, né, usuário. Eu acho que... Como é que se faz para eu acho que equilibrar? Essa tua pergunta aí é a melhor pergunta que alguém podia fazer em termos de plano de saúde. Não tem... nós temos, como tu disseste, numa ponta o cliente, no meio vamos botar a operadora, sim, e na outra ponta os fornecedores, hospitais, os próprios médicos, etc. Então a operadora tem que funcionar como o fiel da balança, vamos falar assim. E esses últimos 2, 3 anos, como o Dr. Martins falou, foram muito atípicos para o ramo saúde. Porque é um ramo, não deixa de ser um ramo de negócio, tu tem que fazer girar esse dinheiro. Nós tivemos vamos dizer assim, normalmente esse mercado ele é estável, e vai ajustando dentro de regras contratuais, equilibradas, sempre se fala isso dentro do período de normalidade. Exatamente, é como qualquer outro negócio que tu vai fazer que existe o contrato tem que ser equilibrado, as duas partes têm que ter os seus direitos e os seus deveres. Com a pandemia aconteceu uma situação que desregulou completamente o mercado. O que aconteceu? Nos primeiros 6 meses, 7 meses, houve uma queda de demanda, vamos chamar assim. O que aconteceu? Com a história do Fique em Casa, as pessoas de fato ficaram em casa, os consultórios esvaziaram, os procedimentos ditos eletivos desapareceram e as pessoas ficaram em casa. Isso aí, acho que não tem ninguém que questiona. E o que aconteceu depois? Quer dizer, alguns ficaram em casa e outros foram para a UTI, que é um cliente caro, um cliente, a diária de UTI é um absurdo e justifica para muita gente ter um plano de saúde, que é para poder... Assim, para as pessoas entenderem. Esse absurdo corre por conta do quê? Eu imagino do quê, mas... Não, ela corre... Esse é um absurdo que tem explicação, porque, vejam, é só você pensar, um leito de UTI, ele já é diferenciado por si. Tu não pode ir lá e dar manivela ou botar... ele precisa de uma série de tecnologias, precisa do que nós chamamos de bombas de infusão, precisa monitores, e aquilo é 24 horas por dia de equipamento de alto nível, respiradores, oxímetro, atenção dos profissionais humanos que estão ali. Vamos dizer, mecânica, eletrônica, que fica em volta do paciente para manter a vida dele. Para lidar com isso aí tudo, tem que ter gente qualificada.
médicos qualificados, enfermeiros qualificados, atendentes qualificados, até a pessoa que vai fazer a limpeza tem que ser qualificada, porque tu não pode ir lá e mexer e estragar e tal. E isso é 24 horas por dia, todos os dias que o UTI funciona, então, todos os dias do ano. Então, é uma estrutura cara, necessária e cara. E ela tem que ter como ela funciona 24 horas por dia, estando ocupada ou não estando ocupada, ela tem, vamos chamar assim, uma despesa basal muito alta, que obviamente depois é diluída conforme a ocupação. Então, hoje uma diária de UTI, então vamos falar da diária de UTI da Covid, para o sistema Unimed, ela variava de 4 a 9 mil por dia. Diário. Por cliente. Clientes de longa permanência, né, Alcides? São clientes que geralmente não entram, não ficam 1 ou 2 dias e tem alta da UTI. São clientes que ficam... Teve clientes nossos que ficaram 60 dias. Que tinha 3, 4, 5. Aqui em Erechim nós tínhamos 2 UTIs funcionando, com em torno de 30 clientes, e aquilo não parava nunca. Mas esse valor que o senhor deu é o que custa para... Isso é o custo. A medicação, geralmente são aplicadas medicações de alto custo também, né? E com o Covid vieram as Veja só, remédios que não se tinha só nem... para entender bem, nesse custo, além de tudo isso que eu falei, do material humano, do material... né? Temos os remédios, os antibióticos, os exames, as tomografias, né? Foram feitas mais de 1000 tomografias só pela Unimed em 2021 em Erechim. Então, isso aí tem um custo óbvio, né? Uma tomografia, ela custa, não é que estão cobrando, ela custa no mínimo R$500. Por que ela custa R$500? Porque você tem que comprar o tomógrafo, você tem que dar manutenção para o tomógrafo direto, você tem uma série de tecnologias, e isso é um problema da medicina atual. Está melhorando muito, está evoluindo muito, mas está encarecendo muito também. Então, eu só ia chegar no fim dessa história. O que aconteceu hoje? A partir da metade de 2020, continuaram as UTIs, vocês lembram, teve aquele pico no início de 21, parecia que no final de 2020 o troço ia para o lugar, 2021 voltou pior ainda. E obviamente, essas contas chegam todos os dias para todos os planos de saúde. Aí aconteceu mais uma coisa. Aconteceu que aquele buraco do Fica em Casa criou o que nós chamamos assim, e que todo mundo entende, uma espécie de demanda reprimida. Aí, aquele paciente que tinha diabetes, que tinha câncer, que tinha um problema renal crônico, que ele não ia consultar porque ele estava amedrontado, o sistema estava fechado, ele voltou com muitos problemas agravados. Então, tu imagina a balança, o cara que está aqui no meio, uma hora sumiu, outra hora voltou e voltou muito mais carregado. E, obviamente, esses custos aumentam. Aí, para complicar um pouquinho mais a história, é só para o pessoal entender, porque tem que entender. Existe uma metodologia de cálculo que se baseia da Agência Nacional de Saúde no ano anterior. O que aconteceu? Como no início de 2020 não tinha despesa, quando eles foram corrigir 2021, eles olharam para 2020 e baixaram o preço do plano. Na hora que mais gastava, diminuíram 9%. Então, vocês imaginam aí que entrou a pergunta e a resposta do Paulo Martins. Se a gente não tem uma boa formação em termos de gestão, de valores, financeiro, econômico,
nós já tínhamos quebrado. Porque a despesa avolumou demais. Isso, aliás, ocorreu e está ocorrendo a inadimplência, etc., em vários grandes planos de saúde. Então, aonde que eu quero concluir? Está na hora da operadora, dos médicos, dos clientes se unir, conversar, fazer atenção integral à saúde, que a gente diz, e nós juntos sermos mais saudáveis e gastarmos menos. Porque daí o plano de saúde até pode baixar o preço. Uma cooperativa, ela não visa lucro, ela visa o equilíbrio, uma sobrinha de garantia para o ano que vem. Então, se nós estivermos todos juntos, puxando para o mesmo lado, dá para reduzir custos. A gente fala muito hoje em desperdício em saúde. E isso aí isso come da operadora e come indiretamente do que está lá na ponta pagando a mensalidade, em torno de 30%, o desperdício come 30%, 40% do dinheiro que gira nas operadoras de plano de saúde. O que é desperdício? Consulta que tu vai fazer e não precisa, porque ela tem todo aquele custo que nós falamos. Como a UTI tem um custo X, a consulta também tem um custo, ela não é de graça, ela ocupa um espaço, ela ocupa profissional, ela ocupa isso e aquilo. Às vezes, então, consultas desnecessárias, exames desnecessários. Muitos exames desnecessários. Milhares de exames. Aí, porque flui. O médico não quer descontentar o paciente olhou no Google, só que tudo isso tem custo. Então, o que a gente precisa fazer, todos nós, nos educar mais, nos cuidar mais, que o nosso plano vai funcionar melhor. Mas, Alcides, só uma pressão. Então, cabe aqui para nós, né, Alcides da Unimed, esse agradecimento ao nosso parceiro, que foi o Hospital de Caridade, na parte do Covid. Porque a Unimed bancava, inclusive, os profissionais que lá atuavam, os cooperados que lá atuavam, a Unimed tinha uma percentagem que pagava esses profissionais. E agradecer aos profissionais que dedicaram esse tempo, né? Muitos se prepararam para atendimento na UTI Covid, que era uma coisa estrondosa, de sempre cheia. Mas o Alcides colocou uma coisa muito importante. O que nós cooperados como médico, agora falando como médico cooperado Unimed Erechim, que é uma Unimed perene, que é uma Unimed saneada. Nós hoje temos uma sinistralidade muito alta, e não é a nossa Unimed só. A sinistralidade, como o doutor Alcides falou, em função desses exames, em função das consultas desnecessárias, em função dos procedimentos desnecessários, ela está atingindo o patamar de quase 90 e poucos %. Mas não é Unimed Erechim, é todo o sistema Unimed, todo o sistema de medicina suplementar, né, doutor Alcides? Então, o que nós temos que fazer? Nós hoje sabemos que nos nossos próprios, quando eu me refiro aos nossos próprios, é no nosso laboratório, na nossa CDI, no nosso hospital, o paciente Unimed, além de ter um atendimento diferenciado, ele nos proporciona um ganho, que nós deixamos de pagar. Não quer dizer aqui que nós estamos contra os parceiros. Ao contrário, nós estamos sempre reforçando o nosso parceiro. Né? Tanto é que a gente, essa parceria, porque quando a gente considera parceiro, é que andam lado a lado. Porque no momento em que um parceiro quer atravessar na tua frente, já deixa de ser parceiro. Assim acontece no meio político, assim acontece no meio da saúde. Portanto, assim, hoje, a gente tem que ter consciência. O nosso cliente Unimed, o ideal é que ele procure a Unimed. Farmácia da Unimed, é lá que ele vai ter o desconto, lá que ele vai reforçar, lá que ele vai ajudar o plano de saúde. Hospital da Unimed, é lá que ele vai receber o atendimento, é lá que ele vai proporcionar um ganho para a nossa Unimed. E ali nós vamos começando a administrar. E ali entra a sustentabilidade. É isso que o doutor Alcides falou. Então, a partir de um momento, nós vamos ter que começar a pensar na telemedicina, no atendimento não presencial. E é uma coisa, onde que quer queira ou quer não queira, está a caminho e vai acontecer, mais cedo ou mais tarde.
resistência de alguns médicos mais antigos, como eu, alguns outros, pode até ter, porque a gente não tem. Mas eu acredito que essa nova geração de médicos que está vindo aí vai ter uma facilidade muito grande em fazer esse atendimento. Esse é nessa viagem aí, nesse caminho, esse é um ponto que obrigatoriamente a medicina também vai passar. Vai passar, com certeza. Vai fazer uma parada aí, não? Tanto é que assim, a Unimed está tentando implantar, né, doutor Alcides, depois o doutor Alcides pode complementar mais, que o doutor Alcides tem muito mais experiência que eu nesse ponto. O PEP, né, que é o prontuário eletrônico. O que o prontuário eletrônico vai proporcionar? Vai proporcionar que o Paulo Martins, no seu consultório, tem acesso a todo quem vai consultar o José Delarode. Eu vou saber que o doutor José Delarode internou em tal dia, que ele tem esses exames, que eu não preciso pedir novos exames, né? Então, o tratamento vai ser diferenciado. Vai melhorar, inclusive, o tratamento para o paciente. Só que muitas vezes a gente tem uma certa restrição quando se fala em prontuário eletrônico. Porque a pessoa pensa assim, pô, já vem uma coisa para complicar mais o médico. Não, ao contrário, ela vai vir para solucionar um problema que muitas vezes a gente tem no consultório, ou nas clínicas, ou dentro do próprio hospital Unimed. As escolas de medicina já estão tratando desse tema. Eu sei que vocês não estão mais dentro das escolas, mas obviamente tem contatos com quem está saindo, enfim, tem contatos até com as próprias escolas, enfim. Essa matemática que já está... Eu acredito que sim. E aí tem o... Vou dar um exemplo. Quando eu fiz jornalismo, né, a gente diagramava com régua, com uma série de coisas, né? E hoje é aula de informática. Eu acredito que sim, até porque hoje uma criança de 2 anos já lida com o celular melhor do que nós, né? Isso tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida. E como nós estamos numa fase de transição, às vezes a gente custa para ajeitar. Por exemplo, prontuário eletrônico. Esse PEP nós chamamos de prontuário eletrônico do paciente, porque o prontuário, onde tem as anotações sobre o paciente, o que ele tinha, o que ele teve, como é que estava a pressão dele, que exame ele fez, que resultado tem. Isso é, quem é o dono disso não é o médico, quem é o dono disso é o paciente. Isso é a história da vida, da saúde de cada um. Esse prontuário, qual é a grande vantagem? Parece uma coisa tão simples. Só que é o seguinte, numa situação pré-prontuário eletrônico, o Paulo Martins tinha as fichas deles lá no consultório, eu tinha minhas fichas no meu consultório, o Milton Serpa tinha as fichas dele lá no consultório. Aí o paciente ia consultar com o Martins tinha ali o quê? As anotações que ele fez para o paciente. O que o paciente sentia, que exame ele pediu, que remédio ele tomou. Ele ia lá no meu consultório, a mesma coisa. Eu tinha as minhas anotações, o que eu receitei, etc. O Dr. Milton tinha as dele. E isso aí, o que acontece com isso aí? Muitas vezes nós somos todos médicos, uma formação parecida, nós pedíamos os mesmos exames, nós tínhamos as mesmas suspeitas, e aquilo ia agregando um custo e uma confusão, porque o cara não se lembrava que há 6 meses foi aqui, foi ali. Tudo isso fica resolvido no prontuário. Vai ser o quê? Tipo um banco de dados de cada paciente. Um histórico de cada paciente. Perfeito. Então, assim, eu fui num especialista tal, depois fui num especialista tal, num especialista tal. O que cada um fez? Se eu voltar depois ao especialista Paulo, ele vai saber, bom, ele já teve não sei mais aonde. Isso lá encontraram não sei o quê, isso aí não estava sabendo, porque ele não me falou. Só que aí tem um porém, né? Mas com quem é que vai ficar isso aí? Aí tem um porém também. A gente vai ter o acesso, só que a confiabilidade do teu médico, né? Por exemplo, eu vou num urologista, num gastro, ele vai ter, eu vou ter que pedir o compartilhamento. Aí, então, a doutora Alcides, eu gostaria de ver, assim, eu estou com o meu paciente aqui, eu gostaria de compartilhar. Quais os exames, o que tu achaste nesse paciente, qual é o prognóstico, qual é o diagnóstico? Se ele quiser, ele abre.
Então quer dizer, não vai ser, o médico não vai ter ingerência no tratamento de outro médico. Sim. Que muitas vezes o pessoal fica pensando assim, não, mas para aí, eu vou abrir meu prontuário. Não. O segredo médico vai continuar sendo segredo médico. O prontuário não vai ficar com o paciente. Não, o paciente é o dono, mas o paciente vai saber. O dia que ele quiser, ele tem o prontuário dele lá, ele tem um prontuário especificado, onde ele passou, em todos os médicos que ele passou, vai estar os dados todos lá. Mas eu não vou ter, não vou Sim, mas interferir no tratamento do... Mas, de repente, o bom senso recomendará que, digamos, certeza, o doutor Alcides chega claro, puxa, olha, o compartilhamento... Ele andou consultando lá com o doutor Paulo. Vamos, Paulinho, posso... Não, no próprio sistema, no próprio sistema tu já consegue pedir o compartilhamento. Tá. Aí o médico olha, pá, beleza, tá aqui, só libera. E outra coisa, eu digo, cada paciente tem uma senha, que é só dele. Só disso aí. Isso, e para aquele procedimento. Então ele vai consultar o Dr. Martins, ele dá a senha e o Martins entra no prontuário dele. No prontuário dele. Agora, não sei se Terminou a consulta, Do alta muda a senha, ninguém mais entra mais ali sabe. sem autorização do paciente. Agora, tu imagina, por exemplo, um paciente diabético. Ele está lá em Camboriú de férias e tem uma descompensação na diabetes dele, desmaia e vai no pronto-socorro, caiu lá na praia. Se tu consegue identificar ele, a família e tal, e tu abre o prontuário, tu tem toda a história dele. Olha que rápido. Isso vai ser implantado quando? Aonde? Isso já está sendo implantado. Já está sendo. Em todo o sistema Unimed, aqui em Erechim. No sistema Unimed vai ser implantado isso. Já está implantado no Rio Grande do Sul, em outras Unimed do país. Então, tu vai no Rio de Janeiro, tu vai abrir, tu vai onde tu quiser. Então, isso é uma evolução, só que precisa uma mínima formação para mexer nesse negócio todo aí. Mas eu estava dizendo das faculdades, obviamente que eles estão... O próprio livro físico está assumindo tudo. A parte de animação, de imagens, parece games, serve hoje para... Aí a gente já entra num negócio chamado metaverso, onde tu pode criar pacientes doentes, intervir com ele, etc, etc. O problema que eu imagino, não vejo, é justamente nessa transição o excesso de tecnologia. Porque ainda, e sempre que existir médico e paciente, tem que ter a entrevista, a conversa e o exame físico, o toque do médico no paciente. A gente tem que sentir o paciente, entender o que ele quer, e as mãos, o estetoscópio, te dão muita informação. Então, o que a gente tem que cuidar, que nós falamos lá no começo, dos custos. Agrega tecnologia, aumenta custo, e às vezes tu faz um monte de coisa que tem um resultado pífio, que podia ter ido de forma muito mais direta, rápida e barata. Né? Outro dia eu vi uma avó dizendo, um quadrinho, dizendo deu para a criança um livro e disse, esse aqui é um notebook fantástico, ele não precisa de bateria, ele já está pronto, é só olhar que está funcionando. E é mais ou menos assim, né? Só que assim, né? A gente vê com essa evolução, uma evolução muito grande. Só que nós temos que pensar assim, hoje o currículo médico é totalmente diferente. Então, muitas vezes, não querendo desfazer nada, mas há um despreparo, muitas vezes, dessa nova geração com relação à relação médico-paciente. Se torna uma relação mais fria, justamente por causa disso. E eu vejo vocês que fazem parte da Academia de Letras de Erechim, que parabenizá-los, inclusive, por fazerem parte, né, ou de tu, tanto você quanto o Dr. Alcides, e que vocês são pensadores. E hoje as pessoas estão deixando de pensar. O livro ainda o visual no livro é muito bom, tanto na medicina quanto na história, na arte, qualquer coisa. Isso faz com que nós nos tornemos, a escrita hoje, se tu pedires para fazer um relatório, muitas vezes não se consegue fazer um relatório.
Hoje que foi professor de português, né, que era um cara prima pela bela escrita, muitas vezes se tu for pegar um texto, alguma coisa, tu vai dizer, não, para aí. Aqui eu acho que não, tem que haver uma mudança. Então, o que não se pode perder é isso aí, doutor Lacis. Eu acho que não se pode perder essa cultura e o livro nunca vai deixar de existir. Esse notebook vai ter, né? Por mais antigo que seja, né? Desde a época da escrita cuneiforme, até hoje a evolução é muito grande. Tanto é que nós conseguimos ter em Erechim a Academia de Letras de autores erechinenses. Então, isso é uma coisa fantástica. Isso também tem que ser, implica nos estudantes. Porque no momento que nós tornarmos só a parte eletrônica, a coisa vai ficar difícil. Né? Aí vai deixar de existir essa, como disse o Moriguchi, qual é a boa qualidade de vida? Boa qualidade de vida é tu ter uma dieta saudável, é tu praticar exercício, no mínimo caminhar 3 km por dia. Bebida alcoólica, ele recomendou vinho, recomendou cerveja, contanto que seja na quantidade que ele disse. Mas a coisa mais importante que ele falou, que torna o sujeito a qualidade de vida e leva à longevidade, é o relacionamento social. Esse relacionamento social que muitas vezes a gente está perdendo dentro da própria família ou então numa comunidade. Um isolamento das pessoas. A pandemia provou isso. Sim. A pandemia provou que as pessoas se isolando, elas têm mais tendência a ter problemas de ansiedade e a depressão. E a depressão traz a doença, né, hoje? Hoje em dia a gente sabe disso. Além de acirrar os ânimos. Muito bem, nós estamos conversando, o pessoal está conversando aqui, o pessoal não, o doutor Paulo César Martins é médico, o doutor Alcides Mandelli Stumpf, que é médico, realmente muito importante. No que vai dar tudo isso, não sei, mas nós estamos fazendo parte dessa caminhada, enfim. Vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje para aproveitar o tempo melhor e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Bem, nós estamos retomando aqui em nome de Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Como é que a Unimed está se preparando agora com vistas que, num momento a gente tem assim, tinha a expectativa de que 2020 ou que 2021 a pandemia ia recrudescer, depois voltou novamente com força. Agora nós estamos em 22, parece que os casos realmente estão diminuindo, mas não terminou. A Unimed trabalha ainda com essa possibilidade, assim, diz, olha, nós precisamos caminhar em cima do fio aqui, porque vai que de repente... Se a gente der uma... Desande tudo de novo. Se a gente der uma sequência naquele relato que eu fiz inicialmente da dificuldade... Eu estou pedindo sobre o imprevisível. Isso, da dificuldade que as operadoras de plano de saúde... E aí você pode botar
operadora lato sensu, SUS, IP, Banco do Brasil, qualquer entidade que lida com saúde ou que banca, lá no fim das contas, a saúde, está passando por uma situação que, vamos dizer, como eu coloquei no começo, uma complicação atrás da outra. Mas um dia termina e as coisas se ajeitam. O que está acontecendo agora? De fato, graças a Deus, a pandemia está indo embora. Tem alguns casos, eles não têm sido, não têm agravado na proporção que agravavam no começo, são menos casos e dentro dos menos casos graves. Então, o horizonte está clareando. Certamente, para isso aí, influenciou a vacina e a imunidade coletiva, chamada imunidade de rebanho também, e também, provavelmente, como em outras pandemias que a humanidade já passou, há 100 e poucos anos, a gripe espanhola, o vírus vai mudando também, que senão a humanidade já tinha terminado umas 4, 5 vezes só nos 2 últimos 1000 anos. Então, nós estamos passando efetivamente, estamos indo para o fim da pandemia. Isso não quer dizer que não possa vir outra pandemia, de outro vírus. Esse coronavírus era um vírus simplesinho, bobinho, e de repente, com mutações, ele se tornou esse terror aí. Mas o que está acontecendo agora, Odi? Está havendo uma espécie eu dizia assim, um resíduo de pânico. A pandemia está passando, mas todo mundo, e isso é normal, são coisas que a gente vai aprendendo com a vivência diária. As pessoas estão muito assustadas. Então, qualquer gripezinha, qualquer narizinho correndo, corre para o hospital e faz tudo que é exame, faz tomografia para uma bronquite comum, que nunca precisou sequer de raio-x. Então está havendo esse efeito colateral, vamos dizer assim, também inesperado. Mas a gente nota, mês a mês, a coisa está voltando para esse pânico também vai passar e as coisas vão para o lugar. Nesse período aí, pós-pandemia agora, que nós estamos... Pós é meio que exagerado, acho que todo mundo entendeu. Baixou aí... Não, nós já estamos no pós-pandemia. Ou estamos, né? O seu consultório tem sido mais frequentado? Tem, Odi, assim, como é que é? Teve uma época, né, Odi, está com o consultório aonde mesmo? Ali no Centro Clínico, continua no mesmo lugar, né? No Centro Clínico lá do Caridade. Assim, Odi, eu acho que o consultório tem mantido, voltou quase que ao normal, né? O Alcides já tem... Mas passou por uma trégua. Passou por uma trégua muito grande, assim, inclusive na época da pandemia, do auge da pandemia, a gente acabou ficando um tempo fechado, né? As pessoas ficam em casa. Sim, então essa demanda reprimida é que o Alcides também comentou. As doenças continuaram, o câncer continuou avançando, a doença cardíaca continuou, só que a cirurgia eletiva deu uma estancada e agora está começando a retomada. Então, isso também potencializa um pouco a nossa sinistralidade, porque a gente estava preparado, mas teve um gasto muito grande com a pandemia. Esses gastos que foram manter... Erechim tinha 2 UTIs exclusivamente Covid. Hoje nós temos o Santa Terezinha, que supre, né? Mas os doentes não estão mais indo para a UTI. Os doentes estão sendo tratados, muitos são tratados em casa. Agora, o que a Unimed preza, o que nós estamos prezando é a medicina preventiva, é a atenção básica de saúde. Nós queremos que o nosso cliente tenha saúde. E está provado, o doente diabético que frequenta, que faz parte da medicina preventiva da Unimed, ele deixa de internar. Diminui as internações.
Isso o que é? Diminuiu o gasto dele e diminuiu para a operadora. A operadora consegue respirar mais aliviada. Agora, no momento que nós exagerarmos no exame, que nós deixarmos um paciente que vai a Porto Alegre, que cai no Moinhos de Vento, hoje ele tem um absurdo, né, Alcides? O cai no Sírio-Libanês é um absurdo, apesar de ter um convênio, um semi-contrato com a Unimed, mas os gastos são enormes. Mas a leitura que muitas pessoas fazem, eu posso até me incluir nelas, mas eu sei... Eu vou me incluir por uma questão de ética aqui, mas eu sei diferenciar bem, é que há pessoas que fazem a leitura assim, o médico me pediu o exame disso, daquilo, não sei o quê, é tudo para ganhar dinheiro. Não, ao contrário. Não, eu gostaria que o senhor aproveitasse ao contrário. Para esclarecer isso. Ao contrário, hoje o exame, a gente não pode, como médico, tratar o exame. Então está se criando muito um caso, por exemplo, a ferritina. Hoje o paciente chega no consultório, ele acha que tem que tratar, tem que ver a ferritina. A ferritina tem uma série de problemas, mas até hoje ninguém provou. A proteína C reativa ultrassensível prevê o risco, prevê o processo inflamatório do risco cardíaco. Pode ser, mas aí tem que ser associado aos fatores aterosclerótico, hipertensão, cardiopatia, tudo isso. Então a gente tem que tratar o doente como um todo. E muitas vezes nós estamos pegando e nos baseando somente nos exames, o que é diferente. Quando a gente passa por um processo desses, a gente tem essa... Eu tive Covid em novembro de 2020, cheguei em casa e brinquei com o pessoal. Aí no sábado, mas eu tomei, eu vou ser bem franco, eu tomei a medicação que era até o pessoal muitas vezes até contraindicava. Me senti melhor no outro dia, mas fiquei 10 dias ruim. E todos lá em casa positivaram para o Covid. Na época em que não existia vacina. Mas graças a Deus não precisei ser hospitalizado nem nada. E nem realizei tomografia. Não fui fazer uma tomografia. Tinha tosse, tinha falta de ar, mas eu me monitorava em casa, um oxímetro, e fazia o meu controle e via que a melhora foi progressiva. Foi progressiva. E lá em casa, das 4 pessoas que estiveram lá em casa, o único mais que tinha contato com os pacientes mais eu do que a Lídia. A Lídia tinha contato mais com pacientes públicos, mas também não pegou o Covid? Pegou. Então, tive aqueles sintomas, tive anosmia, tive um pouco de alteração na orofaringe, mas foi uma coisa cíclica e passou. Então, quando a gente trata bem, quando a gente cuida, a gente melhora. Então, o paciente, a gente tem que ver, a Unimed tem que ver o paciente como um todo hoje. É por isso que é o jeito de cuidar a Unimed. O jeito de ser Unimed. Isso é discutido internamente? Com certeza, isso é discutido em todas as reuniões de diretoria. Quando se tem um problema, é levado. Então, todas as segundas-feiras, há uma reunião. Se fosse um time de futebol. Nós vamos avaliar. Porque não adianta, digamos assim, jogam 11, mas de repente 2 não está com aquela vontade. Não, e aí vem o doutor Alcides, que tem uma ligação grande com a federação, traz os problemas da federação, e isso tudo é discutido dentro do... Que nem hoje à noite nós temos uma reunião, né, doutor Alcides, do conselho, que é o conselho da Unimed. Então é discutido todo o planejamento. Fizemos agora há pouco tempo o planejamento estratégico para 2022. A gente prevê um ano difícil, né, Alcides? Tanto na sustentabilidade quanto na sinistralidade. Até o final do ano a coisa ainda vai ser... A gente espera que 2023 seja um ano que o trigo brote. Né? Ele foi lançado à terra agora. E que a pandemia acabe. Sem joio. Sem joio. Vamos separar o joio do trigo. No momento que nós separarmos o joio do trigo, nós vamos ficar bem. Hoje o trigo está em alta. Mas essa é a nossa parte da Unimed. Então a diretoria tem uma reunião semanal, onde há previsão, onde você faz a análise da semana passada, da semana que passou. Há uma cobrança. Há uma cobrança da gerência, há uma cobrança dos diretores, há uma cobrança dos colaboradores. Eu sou particular, eu sou médico. Não. A gente faz parte do sistema Unimed. Eu estou Unimed. Sim. Eu estou o diretor da Unimed. Portanto, nós estamos lá gerenciando uma coisa que é de todos os médicos. No momento que o nosso colega entender que ele vai levar para os próprios dele, que ele vai atender lá no nosso hospital, que ele vai levar para o laboratório, que ele vai indicar a nossa farmácia, ele está ganhando. E o cliente está ganhando também. Acho porque o senhor deixar bem claro. Não, mas é bem claro isso aqui, porque muitas vezes o colega entende, né? Ele pode até pensar assim, os caras estão na Unimed, vestiram a camisa da Unimed, são Unimed. Não. Antes de ser Unimed, eu sou médico.
Primeiro, eu sou um cidadão, sou médico, mas faço parte da Unimed. Quer dizer que um paciente mal atendido, digamos assim, ou não satisfeito com o que ele recebeu. Nem sempre, né, Udi, assim, mas pode acontecer, digamos, ele não vai se referir ao fulano de tal, ele mas vai se referir à empresa. É o sistema, e é isso que a gente tem que prezar muito. Então, todo mundo faz parte do sistema. Quem é o dono da Unimed? São todos os cooperados, 252 médicos cooperados, e mais os da Unicoopmed. Esses são os que são os donos da Unimed. Portanto, nós que estamos na diretoria, nós estamos só gerenciando um processo. Eu quero aproveitar o tempo aqui também para falar um pouquinho sobre Porto Alegre, não é isso? Podemos falar. Sobre a Biblioteca Pública. Nós temos, o senhor tem todo o tempo que resta ali, 3 minutos e meio. 3 minutos, a gente tem, bastante tempo. Em TV é bastante. Então, mudando um pouquinho de assunto agora, é só para a gente... Eu tenho que aproveitar esse programa que tem uma audiência alta e eu queria... Vamos divulgar aí alguns eventos culturais que vão ocorrer agora no final do ano em Porto Alegre. Eu acho que vale a pena pela grandiosidade, pela possibilidade da gente entrar em contato com obras de arte, com cultura, que é o outro lado da vida. A saúde espiritual, vamos chamar assim, ela é tão importante como a saúde física. E eu sou atual vice-presidente da Biblioteca Pública do Estado, e ali nós estamos trabalhando junto com o Teatro São Pedro, a gente tem uma série de ações culturais que não devem passar em branco, vamos dizer assim. E entre elas, eu queria hoje falar rapidamente, nós temos esse ano o centenário da morte do grande escritor francês Marcel Proust. O Proust escreveu milhões de páginas, mas tem um compêndio de 7 livros que se chama Em Busca do Tempo Perdido, que é uma obra de arte reverenciada. Alguém já disse que é o retrato da vida ocidental contemporânea. É um livro aí o conjunto de livros dá em torno de 3.000 páginas e vai mostrando facetas do comportamento, a parte psicológica, afetiva, sexualidade. O livro é fantástico. Então, como esse ano é 100 anos que Proust morreu, a Biblioteca Pública vai fazer uma grande exposição, uma homenagem a Marcel Proust. Vocês acreditem, só em Paris e Porto Alegre nós vamos ter essa exposição. O material vem direto de Paris para nossa Biblioteca Pública. Isso vai acontecer nos meses de novembro até fevereiro, entrada gratuita. O que nós vamos ter lá? Uma série de elementos de 100 anos atrás e boa parte dos manuscritos desse grande livro. Isso é um acontecimento cultural que vai mexer aí, eu te diria, com toda a América Latina. Já temos aí escritores de várias partes do mundo, e principalmente da França, que vêm a Porto Alegre conferir essa exposição. Vai ser quando mesmo? Em novembro a fevereiro. Tá. Quero agradecer a presença do Dr. Paulo César Martins mais uma vez. Gostaria que o senhor retornasse de vez em quando, até para a gente falar sobre outros temas aí. Sei que o senhor tem uma visão periférica sobre o que está acontecendo no mundo inteiro aí, eu acho interessante se falar a respeito disso. E também do Dr. Alcides Mandela Stumpf, que vale as mesmas palavras também. E a todos aí de casa, lembrando sempre que o programa não é para nós aqui, o programa é para quem está aí em casa. Muito obrigado por prestigiar um programa feito por erichinenses para erichinenses. Uma boa noite e até a próxima.
Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.